Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde quem é de boa tarde, boa noite quem é de boa noite. Quem está no trabalho ou quem está na rua, a oportunidade vem, independente. Para quem se esforça, sempre vem. Vamos lá, pessoal, vamos começar a segunda, que é o melhor dia da semana. E vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante, sobre o que? A notificação extrajudicial. E o que é importante nesse âmbito, no RTD. E por que eu vou falar hoje da notificação no RTD? Que muitas das vezes a notificação do RTD ela tem um caráter subsidiário, mas muito utilizada por outros ofícios, aproveitando tanto no registro de imóveis, independente de ser cumulativo ou não, é utilizado muitas das vezes o RTD pela sua capilaridade, sua eficiência, sua especialização nos procedimentos de notificações, por exemplo, as notificações previstas na Lei 9.514, a da 4.591, entre outros previstos na legislação esparsa. E o que eu tenho especificamente a falar sobre ela? O oficial, como é que ele vai proceder? Notificará, mediante requerimento do apresentante, os demais interessados que figurarem no título, documento ou papel apresentado e a qualquer terceiro indicado, acerca do que? Do registro ou de eventual averbação, ou seja, tem que ter um requerimento do apresentante do título. Lembrando que não se submete à territorialidade prevista no artigo 130 da Lei nº 6.015. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso, considerando até que a certidão da notificação ou de entrega do registro, o que vai ser feito? Ela vai ser lavrada na coluna da anotação, no livro competente, à margem do respectivo registro, certo? Podendo ser no livro B, que é a transcrição integral, ou apenas no livro C, que é para autenticação para fins de datas, para efeitos perante terceiros, por exemplo, o registro de documentos estrangeiros para ter eficácia perante terceiros aqui no país. Lembrando que essa notificação e as demais diligências elas podem ser realizadas por escrevente autorizado, como em qualquer lugar que se encontrar o notificado. Lembrando quais são as exceções. As exceções são aquelas previstas no artigo 244 do Código Civil, que eu vou falar agora para vocês. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento de direito. 1. De quem estiver participando de ato de culto religioso, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou ao fim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Também, de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Também, de doente, enquanto grave o seu estado. Fiquem bem atentos em relação a isso. Lembrando como é que ocorre a diligência de notificação. Ela vai ocorrer diariamente, no horário compreendido que não de acordo com o funcionamento da serventia, que aqui no caso do estado de Goiás é das 9 às 17 horas. Funciona no horário compreendido entre 6 e 20 horas, muito semelhante ao Código de Processo Civil, exceto aos domingos e feriados. Ok, pessoal? Lembrando também que a notificação extrajudicial ela pode efetuar de quais formas? Pessoalmente, via postal, meio eletrônico, sistema de registro eletrônico de títulos e documentos civis de pessoa jurídica ou edital, pelo oficial da escolha do apresentante, averbando-se, portanto, ao registro o resultado positivo ou negativo. Lembrando também que o documento eletrônico apresentado para notificação de destinatário domiciliado local diverso, ele vai ser enviado a cada um dos registradores competentes, via sistema de registro eletrônico de títulos e documentos civis de pessoas jurídicas. Lembrando também na diligência de notificação, essa primeira diligência de notificação, ela se realiza no prazo máximo de quantos? 10 dias. Contados da data da apresentação ou do documento
para registro ou da carta de notificação, certo? E quando decorrido 30 dias da notificação, será averbado seu resultado, positivo ou negativo, certo, pessoal? E se tiver uma frustração da tentativa de localização do destinatário no endereço indicado pelo requerente? A certificação do resultado negativo dependerá da realização de, no mínimo, 3 diligências em dias e horários alternados. E até para os registradores, indiquem aos apresentantes para fornecer o endereço correto sobre as penas da lei. Ok, pessoal? Não deixe muitas pessoas agirem de má fé para, por exemplo, ter os efeitos comprobatórios e muitas vezes a pessoa dá um endereço errado de muita má fé. Isso ocorre pouco. É raro, mas acontece muito, dizendo o ditado atual. E lembrando, o oficial poderá o quê? Convocar o notificando por escrito via carta, mencionando o quê? Expressamente a sua finalidade. Para quê? Para que venha a sua presença e tome ciência da notificação, do aviso ou da comunicação a seu encargo, sem prejuízo do prazo fixado para cumprimento do ato, certo? Lembrando que, nesse caso, o interessado poderá requerer ao oficial de sua escolha para quê? Que a notificação seja via postal, mediante o envio de carta registrada com AR para o endereço indicado, certo, pessoal? Lembrando que vai ser finalizado o ato com o quê? Com a devolução do aviso de recebimento. E uma vez recebido o aviso de recebimento, o oficial ele vai o quê? Averbar o resultado da notificação no prazo no máximo de 5 dias. E na notificação da alienação fiduciária de bens móveis, aliás, interessante, né? Na lei brasileira, qual que é o número da lei da alienação fiduciária de bens móveis? Decreto-lei 911. Bem pertinente a carro, para quem não entende, quem entende bem o número 911, sabe muito bem que é quase que cabalístico. Até a lei de concessionários se chama o que no Brasil? Lei Ferrari, apesar que só tem uma vendedora autorizada da Ferrari marca aqui no Brasil, mas o sobrenome do deputado que criou essa lei era o sobrenome Ferrari, certo? Apesar que na Itália tem muitas pessoas com esse sobrenome, não é só o Enzo e o Dino Ferrari, fique bem consignado em ata. E o que acontece? Essa notificação ela pode realizar por meio de carta registrada com um aviso de recebimento, bastando a entrega do documento no endereço do devedor ou garante mencionado no contrato. Lembrando que essa notificação ela está em desuso principalmente com a alteração do artigo 1361 do Código Civil, que na verdade foi bem assumida pela CETIP e agora a B3, que virou a notificação extrajudicial fora dos sistema registral e porque os registradores de títulos e documentos comeram mosca, vamos ser honestos, o pessoal comeu mosca e deixou isso passar, e muito por culpa de desonestidade por registrador de títulos e documentos em alguns lugares do país, que não vem ao mérito dizer, porque foi aqui no estado de Goiás um dos principais que começaram a fazer esse problema, certo? E a notificação por meio de edital? Lembrando que se efetua a notificação por edital a requerimento do interessado por meio da fixação do conteúdo integral do documento registrado em local próprio da serventia e da sua publicação em 3 dias consecutivos em jornal de grande circulação ou veículo de comunicação eletrônica, certo? E lembrando, além da publicação em jornal, será fixada cópia da notificação ou intimação em local visível na serventia. Uma vez publicado o último edital, o oficial aguardará por 30 dias corridos para proceder à averbação, certo? Lembrando que o prazo disposto no parágrafo 2º, que é o prazo de 30 dias, se inicia como?
a partir do primeiro dia útil seguinte da última publicação. Encerrará no final do expediente do último dia. Certo, pessoal? Lembrando que após a notificação, a certidão de possibilidade, o registrador procederá à necessária averbação, certo? Lembrando que recomenda-se o quê? O oficial arquivar documentos comprobatórios de eventual circunstância relativa à efetivação da notificação ou à impossibilidade de sua realização, como data, hora e quaisquer outras informações que julgar pertinente. Lembrando que somente após a efetivação do registro ou da averbação, o oficial poderá certificar o inteiro teor da notificação, a ciência do destinatário ou sua recusa em recebê-la e a diligência de resultado negativo, se for o caso. Também, a notificação ela só vai se restringir a entrega ao notificando do título, documento ou papel registrado, vedada a anexação de objeto ou qualquer espécie ou outro documento legal. Lembrando que houve uma alteração com a Lei 14.195, modificou o artigo 246 do Código de Processo Civil, que determina o quê? Que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis. Será que se aplica ao registro de títulos e documentos? Na minha opinião, as corregedorias vão regulamentar nesse sentido, certo? Por meio dos endereços eletrônicos indicados, ok? Que tem no banco, logicamente no banco de dados da serventia. O ideal era o registro de documentos ter acesso ao banco de dados do Poder Judiciário, conforme o regulamento do CNJ. E lembrando, tem que ter certo cuidado com a lei número 13.709, que é a lei da Lei Geral de Proteção de Dados. Certo, pessoal? Lembrando que tem algumas complicações em relação a isso. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer em relação à notificação por meio do registro de títulos e documentos. Tem outras normas esparsas, jurisprudência mais esparsa, mas será objeto de próximos vídeos. E agora desejo para vocês uma excelente semana que está começando, que é uma segunda-feira, e fé no Pai que o áudio sai.